nossa cultura está no Museu do Caramulo. Neste momento estamos numa sala onde uma das paredes tem vários quadros. Um deles, pintado por Eduardo Malta, em 1956, é o retrato de João de Lacerda. Temos connosco Salvador Patrício Gouveia, que é o diretor do Museu do Caramulo. Olá, Salvador. Agora ia-lhe chamar João, estava a falar de João, estávamos a falar de João Lacerda. Olá, Salvador. Graças a João Lacerda é que temos hoje o Museu do Caramulo. É verdade, graças a João de Lacerda, que terminou o sonho do seu irmão, Abel de Lacerda, que começou por projetar um museu de arte no Caramulo, que é o museu onde estamos hoje em dia, e que depois o expandiu com a coleção de automóveis, com a sua coleção de automóveis, que é no fundo um dos motores do Museu do Caramulo. E essa paixão do João Lacerda começa exatamente quando, para que depois vem dar origem, não vem dar origem propriamente ao museu, porque o museu começa por ser um museu de arte, mas que depois os automóveis vão ter um lugar de destaque. João Lacerda era médico e tinha uma grande paixão por automóveis e acima de tudo por corridas. E corria, fez o Rally de Monte Carlo, fez as 1000 milhas, fez inúmeras provas como piloto amador, apesar de se ter até classificado bastante bem. E um dia, a pedido da sua mãe, até porque o seu pai já tinha morrido, o seu irmão depois também morreu, portanto, a pedido da sua mãe, pediu que, já tendo estas famílias a cargo, já tendo alguma responsabilidade, que era perigoso as corridas e que ele devia deixar de correr. Ele acabou por se reformar, entre aspas, dessas corridas assim mais a sério. E um dia ia a conduzir, em 1955, e vê um automóvel abandonado na estrada, portanto um Ford Model T, um Ford T, e há ali uma voz interior, uma coisa instintiva. Um chamamento. Um chamamento, diz, vou comprar este carro. Ele não era colecionador de carros, ele tinha alguns carros, ele tinha os carros com que corria, mas não colecionava automóveis. Vê este automóvel, sente um chamamento e compra o carro, sem saber bem o que é que ia fazer com aquilo. Restaura o carro e assim começa uma coleção, começou um bocadinho um escape de já que eu não estou a correr, então vou começar a colecionar carros. Mas temos que voltar à época e pensar que carros antigos na altura não eram um conceito como existe hoje em dia, não havia o conceito do automóvel clássico. Aliás, se pensarmos que o automóvel que ele comprou era de 1925 e ele comprou em 1955, é como se eu hoje comprasse um carro de 1994. Ninguém ia ficar altamente impressionado com um carro de 1955. Exato. E então ele compra esse carro e de repente começa a comprar outros automóveis, começa a fazer uma coleção um bocadinho à sua medida. Ou seja, era uma coleção que era privada e, portanto, tinha os automóveis que eu gostava, podia ter mais automóveis de uma marca e não ter nenhum automóvel da outra. Depois, essa coleção acaba por ser inadvertidamente tornada pública, ou seja, durante a inauguração do museu, a coleção dele que estava guardada acaba por ser revelada... A pedido do Presidente da República da altura. A pedido do Américo Tomás, que... Chega-se à conclusão que essa coleção devia estar exposta também, já há um museu, há espaço, o tema é interessante, e aí a gênese da coleção muda, ou seja, ele aí começa a colecionar automóveis que não eram tanto do seu interesse, mas que ele percebia que davam enfim, riqueza ao património automóvel e, portanto, começou a pôr automóveis que ele não compraria para ele, mas que percebeu que era importante num museu ter essa variedade de marcas, de modelos, de formatos, de décadas, e assim nasce a coleção. E depois, em 1970, a coleção já tinha crescido tanto que então é construído um segundo edifício ao lado, também do mesmo arquiteto, Alberto Cruz, já só para albergar a coleção, e é um edifício manifestamente diferente. Nessa altura, ainda com João Lacerda à frente do museu em 1970? Sempre com João Lacerda à frente do museu. Em que altura é que ele esteve? Até morrer praticamente em 2003. Portanto, esse edifício é quase um hangar muito grande, com os automóveis já todos arrumados em forma de garagem, com uma particularidade, todos os automóveis funcionam. Isto foi sempre a regra base de João Lacerda. Um automóvel que não anda não faz sentido nenhum e, portanto, se nós entrarmos no edifício dos automóveis, vamos ver que todos os automóveis estão arrumados e apontados para a saída, até porque todos esses automóveis andam de forma regular e esse sempre foi um princípio do Museu do Caramulo, que o distinguia de todos os outros museus e um princípio que nós mantemos vivo até hoje. João Lacerda morre e os herdeiros? E os herdeiros continuam a obra a partir do princípio deste século, a terceira geração, portanto os netos assumem a direção do Museu do Caramulo
e tem vindo, no fundo, a alargar um bocadinho a coleção, a alargar um bocadinho as atividades. Criou-se um segundo museu, o Caramulo Experience Center, em 2022, que tem as oficinas, as reservas e toda uma coleção de artigos relacionados com os automóveis. A própria coleção tem crescido, passou-se a fazer exposições temporárias, passou-se a publicar livros e catálogos de automóveis e das coleções e das exposições. Portanto, o museu ganhou, digamos, uma vertente mais dinâmica na questão, museu, na questão museológica, que ela própria já devia ter, mas que João Lacerda, enfim, com toda a sua atividade, tinha que manter outras frentes em funcionamento e não se conseguia se calhar dedicar tanto ao lado museológico, mas mais ao lado de colecionismo dos automóveis, mas que agora o museu assume perfeitamente essa missão. Um sonho que nasce então com João Lacerda e é mantido pelos seus herdeiros, pelos seus descendentes. O Nossa Cultura está aqui e deixa-lhe o convite para que venha conhecer ao vivo o sonho deste homem tornado realidade.